Olá, eu sou o Taroj na área, tudo bom? Esse aqui é o meu podcast Trampo Periférico, ok? Uma vez ao mês a gente está levando ao ar. Esse podcast fala sobre trabalho, leis trabalhistas, né? Avanço no campo do trabalho e lutas do trabalhador, ok? Legislação e tudo mais que o trabalhador precisa saber. Mas esse vídeo agora eu vou falar sobre bastidores da política brasileira, não é? Da democracia brasileira, mais especificamente. O que acontece? O presidente Lula falou que a democracia é relativa. Muita gente criticou, né? E disse que ele estava errado, que a fala foi errada. Eu até concordo num ponto, não é? Muitas pessoas não estão preparadas para escutar isso. Por isso soou, não é? Errado e estranho no ouvido de muitas pessoas. Mas eu digo para vocês que a democracia é relativa, não é? Por que ela é relativa? Porque a democracia está atrelada à visão do líder que cuida de um país ou de um estado. O que para ele é democracia será implantado. E ele fará o que tiver que fazer para implantar essa democracia. Dentro dessa democracia que ele tem um poder lícito da violência, que ele exerce através da polícia. Não é verdade? Ele pode sentar o pau nos manifestantes, ele pode pedir que a polícia apenas observe os manifestantes, né? Então vai depender muito do líder, da pessoa que está sentado na cadeira, que se diz democrático. O que ele entende por democracia, não é? Qual que é a tendência dele? É mais para o lado do trabalhador? É mais para o lado do empresário? Ele é imparcial? Então, o que ele entende de democracia é o que vai ser impresso, não é, no governo dele sobre democracia naquele país ou naquele estado. Um exemplo simples. Faça um exercício no seu estado. Eu estou aqui no Distrito Federal, né? Distrito Federal e Goiás, bem na divisa. Então, consigo atuar nos dois estados. O que acontece? Quando você tem um governador que quer fazer algumas coisas e tem uma oposição a esse governador, a oposição é lícita, não é isso? É preciso ter oposição. Não tem como uma pessoa concordar com tudo que você faz ou você concordar com tudo que ela faça. Nem Jesus conseguiu agradar a todos, né? Agora, o que é a sua visão de democracia como líder? É a forma com que você vai lidar com a crítica. Você vai lidar de maneira violenta, de maneira a boicotar os seus inimigos, ou você vai lidar de maneira a conversar com as pessoas que divergem do seu pensamento, não é? Ou você quer conversar, ou você não quer conversa. Há pessoas que entendem o seguinte: eu vou governar ou pelo carisma ou pelo medo. Muitos só conseguem governar pelo medo, não é? Então vamos supor que você é um deputado que está numa base contrária ao governo atual e você está batendo muito no governo. E você, lógico, vai buscar dentro desse governo suas falhas, porque a gente se fortalece na falha do inimigo. E aí você busca as falhas desse governo, lógico que você não vai falar dos pontos bons, você vai falar só dos pontos maus, e você vai bater em cima daqueles pontos ruins, né? E esse governo ele vai se sentir massacrado por você. O que ele vai fazer? Você tem uma emenda que você mandou para uma ONG que te ajudou, para amigos que te ajudaram, para pessoas que te ajudaram a buscar os votos que te colocaram nessa cadeira. Porque não tem como um deputado buscar esses votos por si só. Né? Você tem que ter aliados, tem que ter amigos que buscam esses votos, que estão dentro da comunidade. Muitas dessas pessoas que são eleitas não têm representatividade na comunidade. Mas elas buscam aliança com quem tem representatividade e traz os votos para ela. Assim que elas sobem na cadeira, elas têm que fazer o quê? Emendas parlamentares para os amigos que ajudaram ela, para que ela possa nutrir essas lideranças e essas lideranças continuem nutrindo ela no cargo. O que o governador faz? Aquele que está mais batendo nele, ele corta a verba. Ele não libera a verba. De que forma que acontece uma emenda parlamentar? Nos estados, né? Federal é um pouco diferente e o Senado também, porque são impositivas, né? Perdão, o que acontece? O deputado manda, não é, a ordem de liberação de um dinheiro para determinada instituição. Esse dinheiro é do governo. O governo libera essa emenda, esse dinheiro para o deputado que cada um tem sua cota. Só que para essa verba chegar até a pessoa ou instituição que o deputado destinou, o governo precisa liberar.
e tem uma pessoa que é responsável pela relação governo, poder executivo e legislativo. E essa pessoa que assina. Então, quando chega na mesa dele, ele fala o seguinte: ó, esse deputado aqui está batendo muito no governador, o governador falou que não é para liberar. Todas as emendas daquele que mais bate no governador estão paradas. Você pode fazer uma investigação no seu estado e você vai ver. Vê aquele que mais bate no governo, quantas emendas ele liberou. Vê aquele que está do lado do governo, quantas emendas dele foram liberadas, não é? Então, o mecanismo que o governador tem para quê? Para impedir que aquela pessoa que está batendo muito nele não vote com ele. Aí você vê que tem um período onde vai ter as votações, onde o governo precisa votar os seus projetos para colocar algumas coisas que ele quer em prática. Aí você vê muitas vezes que o cara batia tanto no governador, mas votou junto com o governador. Por que ele votou com o governador? Porque foi feito um acordo nos bastidores. Ó, você vota comigo e eu libero aquelas emendas que você tem lá. Aí o cara é obrigado a votar. Por quê? Porque se ele não vota com o governador, as emendas dele não são liberadas. E se não são liberadas, o que acontece? As pessoas que apoiaram ele para estar naquela cadeira vão deixar de apoiar ele, porque essas pessoas precisam comer, precisam sobreviver, precisam desse dinheiro para fazer os projetos sociais, não é? E aí, se esse deputado não conseguir abraçar, outros abraçarão. Então ele corre o risco de ser deputado apenas de um mandato. Então por isso que acontece muitas vezes, o cara de direita voltou com a esquerda, o cara de esquerda voltou com a direita. Porque na política a gente tem mecanismos de governabilidade, não é isso? E é muito difícil driblar isso. Aí você falou, não, mas o deputado deveria ter autonomia, pô. Mesmo batendo no governo, ele liberou a verba dele, devia liberar, isso é uma sacanagem. Sim, mas e quando ele for o governador, no caso? E o outro, que é contrário, estiver do outro lado? Não é? Tudo é uma faca de dois gumes. Não é um sistema perfeito, mas é o sistema que temos. Onde é que está aí a grande expertise? É saber lidar com as coisas como elas são. Não é verdade? Então não tem ilusão dessa briga de direita e de esquerda. Todos estão muito bem, todos estão confortáveis, com suas vidas de luxo, com seus salários gordos. E você, que está aqui na periferia, está brigando ou interpretando a política de uma maneira emocional. É como eu sempre digo, política é para ser interpretada de maneira racional. Fique com Deus e até o próximo capítulo de Desmascarando a Democracia Brasileira. Um abraço.